Bem, boa noite aí mais uma vez, pessoal. Estamos aí com os alunos do segundo ano, certo? Agradecendo aí o pessoal que está realizando as atividades. Do segundo B temos a Gabriela, o Kevin, a Maria Eduarda, a Vitória Stephanie, certo? Do segundo A, o Guilherme, a Lidiane, o Leonardo, a Jaqueline também, o Lucas, certo? Paramos aí, né, onde estávamos definindo os números que são irracionais e irracional, racional e irracionais. Dentro desses números, paramos na 7, que era para colocar na ordem crescente aí, ó. Certo? Na ordem crescente, vemos aqui que o número menos raiz quadrada de 9 é menos 3. É o menor número aqui, porque número negativo, quanto mais distante do zero ele está, menor ele será. Então, menos raiz quadrada de 9, 3. Menos 3. Depois, né? Então, deixa eu pegar outra canetinha aqui. Cadê ela? Aqui. Então, esse daqui já foi, certo? Aí depois vem o 2,5 negativo, certo? Depois, maior que 2,5 negativo, o número 2 negativo. Circulando aqui para a gente não se perder. Depois do 2 negativo, vem quem? Negativo também, menos 1,5. Menos 1,5. Né? Pois o outro, menos 1,253. Certo? Depois temos 3,6, 2,141, isso daqui é 2,82, certo? Tá vendo aí? 2,82. Temos aqui raiz de 13. Vou aqui do lado para ficar mais fácil. 3,6. O 4, né? Raiz de 3, que é 1,73, certo? E o π, que é 3,14 aproximadamente, certo? Então, depois de menos 1,253, vem 1,7, 2,82, 1,73, raiz quadrada de 3. Pode riscá-lo. Depois de 1,73, aqui é 3,14. E 3,6, 2,82 e 4. Então vem 2,82, que é 2 raiz de 2. Certo? Risca ele também. Depois do 2, raiz de 2, 4 não, porque tem o 3,6, né? Mas tem o π, que é 3,14. Põe o π aqui no 3,14. Depois a raiz quadrada de 13, que é aproximadamente 3,6. E o número 4, certo? Faltou um espaço aí. Raiz quadrada de 9, 2,5, certo? 2,5. A linha sumiu. Certo? Então,
Menos raiz quadrada de 9 é menos 3. Para identificar na reta agora, vamos colocá-los aqui, ó. Menos 3, raiz quadrada de 9 negativo. Né? Menos raiz quadrada de 9. Menos 2,5, está aqui. Certo? Só vou pôr o ponto que já tem o número. Menos 2, aqui. 1,5 negativo, aqui 1,2, né? Aqui tem meio, menos 1, menos 1,1, menos 1,2, 5, 3, mais ou menos aqui, ó, menos 1,253, está entre menos 1 e menos 1,5. Certo? Depois vem raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,73, 1,5, 1,6, 1,73. Raiz quadrada de 3. Depois 2 vezes raiz quadrada de 2, que é 2,82, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, um pouquinho para frente aqui, sem chegar no 2,9, certo? 2 raiz de 2. Depois vem o π, que é 3,14, 3,1, 3,2. Opa, não pode passar daqui, 3,14, o π. A raiz quadrada de 13, que é 3,5, 3,6 aproximadamente, certo? E o 4 que não coube aí na tabela, certo? Ficou na ordem crescente. Identificamos na reta aí também. Opa! Voltando aí que não pegou, né? Ó, menos raiz quadrada de 9, que é menos 3, está aqui. Menos 2,5, menos 2, menos 1,5, menos 1, 2, 3, 5, 3, que é 1,5, né? 1,4, 1,3, 1,2, né? Aí vem raiz quadrada de 3, que é 1,7, mais ou menos, 1,73, 1,6, 1,7. Aí vem 2 raiz quadrada de 2, que é 2,82 aproximadamente. E o π, 3,14. Raiz quadrada de 13, que é 3,6, 3,5, mais um tracinho, 3,6. E o 4, certo? Identificados aí na reta numérica também. Agora, nessa reguinha aqui, que é do Saresp, certo? 2007 adaptado, a letra L está assinalando na reta numérica, P, número 45477, certo? Qual o número que a letra J está assinalando? A letra J está aqui, certo? Então a letra L está assinalando na reta numérica, né? Está assinalando na reta numérica o P 45477. Então aqui está o 4546. Aqui 45, 48. No meio aqui está quem? 45, 47. No meio aqui, ó, nesse traço. Reparem que de uma unidade a outra nós temos uma diferença de
45, 46 para 45, 47, 1/100º, certo? 1/100º. Em 1/100º, ele é dividido em 10 milésimos. Então aqui, ó, 45,46, 45,461 aqui, ó. Pode pôr um zero aqui, ó. Um zero aqui no 70, fica 46,470, 46,480. Fica mais fácil de você ver se você pôr zero no final, certo? Por quê? Porque aqui, ó, 45, 460, aí o primeiro risquinho, vou pôr para cá, ó, 45, 461, esse. O outro, 45, 462. 45, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 45, 469, 45, 470. Certo? Aí vem 45, 471, 45, 472, 45,473, 45,475, 45,476, 45,477. Esse é o número L. Então, reparamos que cada risquinho corresponde a 1 milésimo. E cada 10 milésimos corresponde a 1/100º. E cada 10 centésimos corresponde a 1/10. Cada 10 décimos a 1 unidade, cada 10 unidades a 1 dezena, cada 10 dezenas a 1 centena. Nosso sistema é um sistema posicional decimal, certo? Então temos aí, ó, quem que é o J? Aqui, ó, 45, 460. Aqui vai ser quem? 45, 450. 60, 70, 80. Então, 451, 452, 453, 454, 455, 456. Vou até apagar aqui, né, que eu só estava mostrando para vocês, para pôr o J aqui embaixo da letrinha dele aqui, ó. Que aí vocês vão entender certinho. Né? O J vai ser quem? 45, 450 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, colocamos aqui na letra J 45,456. Certo? Esse é o J, é o que ele pediu. J igual a 45,456. Já na próxima do Enem, também adaptada, um jogo educativo, né? O tabuleiro é uma representação da reta numérica e o jogador deve posicionar as fichas contendo números reais corretamente no tabuleiro, cujas linhas pontilhadas equivalem a uma unidade de medida. Cada acerto vale 10 pontos. Na sua vez de jogar, Clara recebe as seguintes fichas. Olha lá.
que as fichas da clara, né? A ficha x, que é igual a raiz quadrada de 3, que já vimos aí que é aproximadamente 1,73, né? Já menos meio, também já vem na cabeça aí que isso é igual a menos 1 dividido por 2, 0,5 negativo. 3 dividido por 2 é 1,5 e menos 2,5. Fica mais fácil de você observar quando você coloca tudo na forma decimal, né? Ou na aproximação decimal aí, certo? Então, raiz quadrada de 3, aproximadamente 173, meio, negativo 1,5 e menos 2,5, ou 25 décimos negativo. Para que Clara atinja assim 40 pontos nessa rodada, represente na reta a seguir o jogo de Clara após a colocação das fichas no tabuleiro. Então vamos colocar as fichas. Ficha X, onde eu coloco ela? 1,73. Tá aqui, ó. 1 tá aqui, 2 tá aqui. Tá entre 1 e 2, né? Esse 1 e 2 está dividido em 5 quadradinhos, 1, o que? Uma unidade, 0,2, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, certo? Então, tá entre quem aqui, ó? 2, 1,4, 1,6, 1,7. Aqui vai estar a ficha X. Já a ficha Y, ela vai colocar no menos meio, à esquerda do zero. Você tem menos 1. Menos 1 é meio negativo, é a metade de menos 1. Né? Tem 5 bem na metade do 5, no 2 e meio, tem 2 quadradinhos e meio. Então você põe bem no meio do 1 e do 0. Esse vai ser o menos meio, que é a ficha Y, certo? E aproximadamente 1,73, a raiz quadrada de 3. 3,5. 3 meios é 1,5. 1,5 está bem no meio aqui, ó. 3 meios. Esta é a ficha. Vou colocar aqui em cima, ficha Z. E a ficha T, à esquerda do zero, menos 1, menos 2 e meio. Menos 2,5 é a ficha T. Certo? Então, o X, que é 1,73 aproximadamente, que é a raiz quadrada de 3, está aqui, né? O Y, menos meio, à esquerda do zero, na metade do menos 1 e do zero. O Z, que é 1,5, na metade do 1 e do 2. E o T, que é menos 2,5, para trás do 2, menos 2. Ele é menor que menos 2. Número negativo, quanto mais distante do zero ele está, menor ele é. Já na próxima, 2 números estão localizados na reta numérica como abaixo. Observem aí, ó. Nessa reta numérica, né, nós temos esses números aí, ó, o X e o Y, entre 0 e 1.
Onde está localizado o produto? X vezes Y. Então, X vezes Y. Ele quer saber onde está este produto aqui. Observem aí. Então, vamos ter uma ideia. Para ter ideia aí, ó, você sabe que na metade do 0 e do 1 nós temos 0,5, meio, certo? Este número aqui está antes do meio e depois do 0. Ele é mais que 0 e menor que meio. Está entre 0 e meio, então posso pegar aí para representar o x uma suposição, aproximadamente quanto? Ó? Se tem meio, 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, não, 5, né, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É aproximadamente o que aí? Põe 0,4? Vamos supor que o x seja aproximadamente 0,4. Concorda? Está entre o 0 e o meio. 0,4, 0,3, certo? Mais ou menos. Qualquer valor que você pôr aqui, só para a gente ter uma ideia. E o y, ele está entre meio e 1. Ele tá na metade da metade, ó, meio mais 0,25, que dá esse y aqui, aproximadamente, ó, nem precisa pôr 0,75, mas a gente sabe que é 0,75, põe 0,7, 0,7, aproximadamente. Identificando mais ou menos aí, a gente realiza 0,4 vezes 0,5, ou 0,7, quer dizer, 0,4, né, que é o x, mais ou menos, e o y, que é mais ou menos 0,7. Quanto que dá? 0,7 vezes 0,4. Quanto que é? 7 vezes 4? 28. 4 vezes 7? 28. Uma casa decimal aqui, uma aqui, ó. Vem aqui no final, pula uma, mais uma, duas. Uma, duas. 0,28. Certo? Esse é o produto. E olha ali onde ele vai parar ali. Esse daí é o produto. Olha onde ele vai estar. Onde está esse número aqui? 0,28. Está entre o 0, aqui é meio, metade, 0,25. Metade, 0,25. Nós vimos que o x é mais que 0,3 aí, ó. Então, esse número aqui vai estar entre aonde, ó? 0, 0,1, 0,2. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Né? Agora, olha na resposta. Este produto aqui, ó, x vezes y, que a gente simulou aqui mais ou menos aproximadamente 0,28, ele está à esquerda do 0? 0 está aqui. Ele está para cá? Não. Ele está entre 0 e x? X está aqui, 0 está aqui. Opa, ele está entre 0 e x. Ele está aqui, ó, o produto, 0,28. Ele está entre 0 e x. Já
Matamos. É a letra B. Porque a outra ele fala que está entre X e Y. X está aqui, Y está aqui, ó. Não está, aí está aqui, ó. Entre Y e 1. Y está aqui, ó. 1 está aqui. Ele está aqui entre? Não, ele está aqui, ó. Entre 0 e X. A direita de 1. A direita é para cá. Não tem nada para cá. Ele está aqui, ó. Entre 0 e X. Certo? Beleza, então? Agora, na malha quadriculada a seguir, vamos construir um triângulo e marcar os seus elementos, certo? Marque 3 pontos distintos. O ponto A, 0, 0, ponto B, 3 e 0 e o ponto C, 0 e 4. Pontos com letras maiúsculas, certo? Sempre. Pontos só a gente se identifica com letras maiúsculas. Ligue o ponto A ao ponto B, o ponto B ao ponto C e o ponto C ao ponto A, usando os segmentos de reta. Marque os lados, letras minúsculas A, B, C e D. Vamos lá na outra página. Então, só passando para cá o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ponto A, 0, 0. Ponto B, 3 e 0. E o ponto C, 0 e 4. Certo? Esses são os pontos. A gente sabe que um ponto aí, um ponto qualquer, é sempre o x primeiro e o y é sempre o x primeiro e o y depois. Os pontos que ele quer que a gente localiza. Ponto A, 0, 0, 3 e o ponto C, 0 e 4. O lado A é oposto ao vértice A. Lado B, oposto ao vértice B. E o lado C oposto ao vértice C. Então olha aqui, o ângulo A é formado pelos lados, vamos montar aqui. 0 com 0, 0 no X, 0 no Y, é aqui, ó. O ponto A, 0, 0, certo? Na origem. Ponto B, 3 no X, certo? E 0 no Y. Opa, é aqui mesmo. Fica no próprio número. E o outro, 0 no X e 4 no Y. Então, ponto A, ponto B, ponto C. Vamos ligar aí, o que ele falou? Para ligar o A com B, o B com C e o C com A. Ligamos, certo? E agora vamos identificar os lados. O lado A é oposto ao vértice A. O vértice A está aqui. Oposto a esse vértice é esse. Então, esse é o lado A. O lado B, oposto ao vértice B. Oposto é o que está do outro lado, de frente. Esse vai ser o lado B. E o lado C, oposto ao vértice C. O vértice está aqui, oposto a ele, este. Certo? Então, agora vamos colocar aí, ó, o ângulo A, certo? É formado pelos lados, olha aqui, ângulo A é formado pelos lados B e C. O ângulo pelos lados B e
C. Olha aqui, o ângulo A pelo lado B e pelo lado C, certo? Agora, o ângulo B é formado pelo lado A e lado C. C, A ou A, C. Colocamos na ordem A, C. Pelo lado A e pelo lado C. E o ângulo C, né? Se você olhar aqui, o ângulo C é formado pelo lado A e pelo lado B. O ângulo C pelo lado A e pelo lado B. Certo? Olha. Agora, usando um transferidor, determine o valor de cada ângulo do triângulo construído. O ângulo A precisa de transferidor, forma uma cruz perfeita aqui, ó. É um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Se você pegar o transferidor, que é esse daqui, e vir aqui, ó, colocar a setinha em cima da reta na linha do eixo X aqui, ó, com 0, e o meio do transferidor, você vai ver que vai do 0 ao 90, metade de meia lua, metade da metade, 90 graus, porque a circunferência tem 360, certo? Metade de 360, 180, metade de 180 dá 90. Então, ângulo A, 90. Ângulo B vale quanto? Vem aqui, ó, se quiser pôr, põe em cima da retinha aqui e você vai ver que esse ângulo vale, pode ser daqui, ó, do 0 até 55. O ângulo B vale 55 graus. Aqui 90, aqui 55. Preciso medir outro? Se eu quiser não, porque 90 mais 55 dá quanto? Dá 145. Os três juntos tem que dar 180 graus. Se eu já tenho 145 mais o ângulo C, quanto que vai ser? Se é 55, o outro é 90, tem que dar 180, falta